Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rods do Codando TV e essa é a sequência do vídeo explicando sobre o Solid, né? Um dos princípios dele que é a inversão de dependência, utilizando a injeção de dependência para estar resolvendo esse tipo de problema. Eu vou deixar esse vídeo aqui, caso você não tenha visto, dá uma olhada lá, ficou bem bacana. E esse vídeo é mais focado em código, então bora lá pro rock'n'roll aí. Fechou, valeu? E eu vou estar utilizando esse coin no projeto. Tá? Mas tem outras bibliotecas, como o Dagger, para quem já era uma das antigas, tem o Dagger, Dagger 2, tem o Dagger Android Injector, tem o Hilt, que é mais novo, né, mais atual, e esse Hilt também a gente vai estar utilizando no nosso projeto, mas vai ficar um pouquinho mais para frente, depois eu explico. Mas por enquanto, vamos estar fazendo com o Koi na implementação, beleza? Então, indo na implementação, já no nosso projeto está com o Gradle DSL, tem outro vídeo também explicando, mas indo um pouquinho mais objetivo, eu vou estar colocando a dependência dessa biblioteca nesse projeto, tá? Então, para quem é desenvolvedor Android, não tem muito segredo. Lembrando, não precisa ser desenvolvedor Android para a gente saber de injeção de dependência, tá? E não precisa saber de bibliotecas para falar assim, sei injeção de dependência, sabe? Uso o Koi, uso o Dagger. Gestão de dependência é uma coisa e o que a gente vai estar utilizando são frameworks, beleza? Mas seguindo, eu vou estar mudando uma implementation, vou até dar um corte por aqui para ficar um pouquinho mais rápido, mas eu vou estar colocando o nosso coin. E a tela é bacana, vamos fazer assim junto. Para quem já está acostumado à biblioteca, tudo bem, mas para quem não está acostumado, o que seria legal geralmente dar uma olhada, né? Eu vou estar implementando o coin. O coin é uma biblioteca um pouco mais ímpar nisso, que ele tem uma documentação mais robusta de um site só dele, mas 99% a gente vai estar utilizando o GitHub e algumas bibliotecas. Mas no caso do Coin, eu vou fazer esse setup junto com vocês também. Então, aqui no Coin, eu vou estar indo no Android, no setup, Coin, beleza, aqui. E eu vou estar utilizando a parte de Android do Coin, que é o quê? Na minha classe do Gradle, eu vou estar colocando a minha Koi-Android. Então aqui no meu projeto, eu vou estar colocando o meu... Aqui no DSL, né? Eu vou dar um corte aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Pronto. Aqui eu já implementei o Coin, tá? Eu já implementei o Coin no projeto para ficar um pouquinho mais fácil. Vai, meu amor, passa. Pronto, gente, quis antecipar um pouco aqui para não ficar muito cansativo, mas se você tiver curiosidade de como funciona a implementação e como está nesse projeto o Gradle Kotlin DSL, eu gravei um outro vídeo explicando como funciona, como que configura e qual é a proposta nele feita nesse projeto, mas não muda muito não. Aqui dentro eu estou pegando o Coin Android, que é o que está ali na classe, no próprio setup ali do próprio Coin. E vai uma dica aí de ouro, caso eu coloquei a versão 3.4, mas uma dica de ouro que eu dou, isso algumas pessoas me perguntam, como eu vejo que versão utilizar nas bibliotecas que utilizam. Você tem algumas formas, a mais comum delas é utilizar o Release Notes, então o Release Notes é muito importante para estar utilizando, porque você vai saber o quanto vai impactar no seu projeto. Então no caso do Coin, como é um projeto... nascendo agora, eu vou pegar a última versão, que é a 3.4.0, beleza? Acho que tá aqui, ó, 3.4.0, e eu vou estar utilizando essa no projeto, mas verifica qual se adequa melhor no seu projeto, tá? Isso é bem importante. Também, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só explicando sobre isso, o uso disso, tá? Beleza? Então, seguindo aqui, eu coloquei o Coin, vou sincar o meu projeto e vou fazer a configuração dele. Na injeção de dependência, tem vários depends aí no meio, mas eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Podemos trabalhar hoje basicamente com single e com factor. Tem muito mais do que isso, né? A gente pode trabalhar também com scopes, dependendo da necessidade. Um scope name, por exemplo, se eu tenho um single, que ele funciona para minha aplicação inteira, o que significa uma única instância, então vai ter uma única instância fixa ali, que vai ser usado para a minha aplicação inteira e ela não vai mudar, ele é um single. Um factor, eu vou estar, cada vez que eu falar assim, lembrando aquele exemplo que eu trouxe da classe vermelha ali, cada vez que a classe vermelha pedir para injeção de dependência, me vê uma classe que utiliza a interface verde, ele vai gerar sempre uma classe concreta nova. O que significa na prática? Sempre vai ter um hashcode novo, equals, daquela classe. Então sempre vai ser uma classe nova, tá? Você também pode trabalhar com escopos.
no qual você vai ter uma classe sempre nova naquele escopo. Então vamos supor que você tem um scope name de funcionalidade. Sei lá, funcionalidade chamado... sei lá, categorias, por exemplo. Então, dentro daquele escopo de categoria, eu vou ter um scope name chamado category, ou categoria, tanto faz. E as minhas instâncias, elas só vão ser criadas naquele escopo. Então, eu posso estar dentro daquele escopo, mexendo uma pá de fluxo de tela, e se tiver um scope name daquele escopo, só vai pertencer ali. Matei o escopo, estou utilizando outras coisas. Voltei para aquele escopo, vai criar tudo novamente, beleza? Então, como é um projetinho ainda que ainda está nascendo, está ganhando um pouquinho mais de forma, eu vou começar com a parte bem fácil, é a mais básica, tá? Normalmente, nos projetos que vocês vão estar trabalhando ou até implementando, se vocês não estiverem vendo, eu sugiro que crie sempre um pacote de DI, que é para deixar bem isoladinho ali, bem separado. Então, aqui dentro, eu vou criar um nome bem padrão, que é o App Module. O que significa App Module para o desenvolvimento Android em si, né? Pelo menos no meu ver, para ficar um pouquinho mais fácil. É o módulo daquela aplicação. Então, você pode ter módulos que pertencem à aplicação inteira. Então, você tem o seu celular com infinitas telas, mas você tem um módulo para aquela aplicação. E o módulo digamos que é uma nomenclatura muito comum para a gente estar utilizando aonde vai ficar as nossas instâncias. Então, se eu tenho um módulo de categoria que só funciona para a categoria, e as instâncias estão lá dentro, vai ser só aquele módulo. Eu tenho um módulo de outra coisa, que é do Codando TV. Então, vai ter lá Codando TV Módulo e só as instâncias do Codando. E nesse caso, vai ser o App Módulo, que vai ter a instância, normalmente são singles, né? Mas a instância que pertence à aplicação inteira, beleza? Aqui, aí você vai fazer o seguinte, ao adicionar o App Módulo, colocar Módulo, que é bem... Aí os nomes eu sou bem ruim, mas os nomes, essas coisas, fica a critério seu e o das pessoas com que você está trabalhando, até entrar em consenso entre o time de vocês aí, beleza? Eu vou dar nome de Módulo. E aqui eu vou falar Módulo, que já vem do Coin. Então, muita coisa do Coin, ele já vem meio que de graça para você. Você já vai entender um pouco no módulo que eu estou criando. E quando a gente chegar na Activity e outras partes de View, vai ficar também um pouquinho mais claro. Então, eu vou estar um val módulo igual a módulo. Então, eu estou falando assim para o Coin. O Coin, eu vou criar um módulo agora, tá? Ah, beleza, então cria um módulo. Eu posso criar um single, que nem eu falei, beleza? Já vou entrar no mérito. Ou eu posso criar um factor. Um factory, beleza? O que significa isso? Eu posso criar instâncias que são únicas ou instâncias que toda vez que eu falar assim, me vê uma classe, ele gera uma classe concreta nova para mim e fornece para eu estar utilizando. Coloque uma coisa na cabeça, você nunca vai lidar com as classes concretas dentro das suas classes. Você sempre vai pedir para alguém, que no caso vai ser os seus módulos, as suas classes. Então, pode ser um factor ou um single. Aqui, como é um app module, vai ficar um single, apesar que não criei nada ainda de app module aqui, mas dá para fazer alguma coisa aqui ainda. Ainda é que tá nascendo, ainda não faz muito sentido, mas vamos supor que eu crie um resources. Vai fazer mais sentido quando a gente utilizar o iModule junto e depois eu explico. Então o resource ele é único por aplicação. Então eu vou pegar o meu Android Application, tá certo? O Android Context, vai ficar mais claro quando a gente implementar o Android Context, .resources. Então, neste caso do Android, para a minha aplicação, eu vou ter uma única instância de um resource, no qual vai prover para mim quem pedir. Então, se alguém no construtor falar assim, me vê um resource, por favor, gestão de dependência, ele vai procurar em todos os meus módulos, que no caso só temos um por enquanto, que é o App Module, vai fazer mais sentido com outros módulos, ele vai me prover essa instância, beleza? Esse é um caso que eu falei um pouco da interface, né? Mas o resource ele não é uma interface, ele é uma classe concreta, mas também dá para ser feito assim, e as interfaces vão fazer mais sentido com a gente fazendo a ponta das camadas dentro do presentation até o data, beleza? Mas estou configurando o App Module só para explicar a gestão de dependência. Mas até então, o Coin ainda nem foi startado, a gente nem configurou o Coin no projeto. Então também vamos lá na parte do Coin. Para configurar o Coin, a gente precisa criar um Custom Application. Eu já criei um Custom Application aqui para acelerar um pouco e eu já adicionei ele no nosso Android Manifest. Então, nosso Android Manifest já está implementado o Custom Application.
Indo no nosso custo application, lembra que eu falei que o Coin dá algumas coisas de graça pra gente? O Start Coin é uma delas. Então, para eu iniciar a aplicação do Coin, que também está na documentação aqui do Coin, a documentação em si é muito boa. Então dá para vocês seguirem, então ó, não estou fazendo nada do que não está escrito aqui. Dá para fazer umas melhorias aqui que já vou entrar no mérito, mas basicamente eu estou seguindo a própria documentação do Coin, beleza? Então, voltando aqui. Para dar um Start Coin, eu vou ter que ter uma lista de módulos, né? Quando eu falo lista de módulos, você pode entender que num projeto um pouco maior, você vai ter um list módulos aqui, né? Que você pode estar associando vários módulos. O que significa, colocando um pouco mais na prática? Você vai estar colocando o seu módulo aqui, por exemplo, mas que ainda vai surgir nesse projeto um Network Module, beleza? Network Module, que geralmente é single na aplicação. Um Analytics Module, que também é um singleton na aplicação. Então você vai ter diversos módulos pré-configurados já quando o seu app nascer, já está sendo tudo montado, tá? E diferente de uma injeção de dependência como o Dagger, eu não comentei, né? Como o Dagger 1 ou 2 ou Hilt, que utiliza uma árvore de dependência, o que significa? Eu tenho uma ramificação e várias ramificações que vão se espalhando, e ao criar uma ponta de um galho, todo o resto do galho vai sendo criado. Neste caso do Coin, ele é o Service to Locate, que significa um pouco na prática. Ele vai te prover uma instância quando você pedir. Então, no Start Coin, quando a gente for montar, você tem ideia de que ele vai fazer um mapeamento daqueles objetos, só que ele não vai instanciá-los, ele só vai instanciar quando você pedi-lo. Então ele não vai gerar toda aquela árvore, criar nada. Ele vai te pedir pontualmente, porque até então o Coin ele é um mapa lá dentro. Tem alguns tipos de mapa que talvez eu possa entrar no mérito, se fazer sentido ainda nesse vídeo, mas você vai pedir algo, no caso um key, e esse key vai te devolver uma instância, beleza? Mas só explicando aqui o que talvez faria sentido. Mas aqui no Custom Application, que é uma aplicação bem simples, a gente vai estar colocando o nosso App Module. Então eu vou pegar a instância do meu App Module e acabou. Eu implementei, dei um Start Coin do meu App Module. Já vou inicializar, apesar que não fiz nada ainda. Eu vou começar a construir um pouco mais a estrutura para ficar um pouco mais de sentido. Então aqui dou um Start Coin, que eu estou fazendo a configuração do meu Coin com o meu App Module, que tem nada demais, é só um single aqui normal. Mas eu vou estar implementando agora nas minhas camadas, né? Lembra que eu falei no primeiro vídeo o quanto as abstrações são importantes? Então, caso você já tenha reparado, e eu falei porque a gente só vai focar mais também as interfaces, que o meu ZCase, ele tem uma interface, então eu tenho uma interface do ZCase e uma classe concreta implementando qualquer coisa aqui, não me interessa para agora. Eu tenho o meu repositório com a interface, eu já expliquei um pouco dessa arquitetura, como que é a proposta dela, então também tem outro vídeo no canal explicando o modelo de tipo de arquitetura, que nem alguém pode comentar, pô, mas essa interface deveria ficar no domain. Eu expliquei toda a proposta lá da arquitetura lá, na parte do clean proposto nisso, mas tá vendo que ela tem uma interface? Então tudo, o iModel também, eu não coloquei aqui, até faço aqui agora, ele também deveria ser uma interface. Então ele tem um list, uma classe concreta, um list, move, UI model, que vai o impl da vida aí, né? Que vai implementar minha interface aqui, beleza? Mesma coisa. Então tudo basicamente vai ser gerado ao redor da interface. Como por enquanto isso aqui é um único módulo, não virou um módulo à parte de lista de movie, de filmes, eu vou estar criando dentro desse pacote. Mas a recomendação, sempre modularize o seu projeto, tá? E deixa o app para as coisas globais e coisas mais estruturais, globais mesmo, estrutural do seu projeto, mas network, como já temos o módulo, analytics, e no caso desse aqui também eu sugeriria você criar um módulo à parte. Mas vamos lá. Partindo do princípio que ainda é um projeto nascendo, ele não faz sentido a gente escalar ele tanto, eu vou colocar ele aqui um outro módulo, que é o módulo list move module. Então esse list move module, como já tinha mostrado no vídeo anterior, só que nesse caso ele vai ter uma pequena diferença, uma pequena peculiaridade.
eu vou ter um módulo, que vai ser um módulo aqui, beleza? Só que, aí demora às vezes para pegar aqui. Só que, em vez de me fornecer um single, que para mim não faz sentido ser single, porque eu só quero que ele me provê essas instâncias e crie essas instâncias só quando abrir a funcionalidade, ele vai ser um factor, tá? Eu nem vou entrar em qualifier, essas coisas ainda, que eu acho que vai ficar muito longo, mas eu posso depois explicar e fazer um vídeo só sobre coisas de gestão de dependência, se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Aí começa a brincadeira, né? Então, é meio repetitivo, sim, mas não tem muito o que fugir. Aqui eu vou criar minha primeira instância. Então, se tu for ver, vai ter um padrão. Tem uma sintaxe nova que eu tava até vendo hoje, aliás, no do Kotlin DSL, né? Ele tá dando toda a parte também usando o Kotlin DSL na hora de você criar e construir os seus construtores. Eu vou te falar o porquê eu prefiro ainda utilizar um modo mais antigo. Não tenho nada contra, muito pelo contrário, acho muito legal a parte do DSL. Só que eu vou explicar o porquê, tá? Logo menos. Mas aqui eu vou dar um move use case impli, porque é minha classe concreta que vai estar sendo fornecida. E eu vou importar ela. Só que vocês vão ver que a minha classe use case aqui, ela pede no construtor um repositório. Eu vou já até explicar o porquê eu particularmente não prefiro tanto aquela sintaxe do DSL. Talvez se não tivesse construtor, parâmetros naquele construtor, talvez até preferiria aquele DSL. Como tem parâmetros no meu construtor, eu prefiro fazer o seguinte, usar o nosso Kotlin named aqui, né? Até esqueci o nome, mas enfim. Que é o que eu estou utilizando o repositório e eu dou um get. E é mágico, é simplesmente assim. Por que você colocou esse named aqui? Porque eu acho que para manutenção fica um pouquinho mais fácil de a gente estar trabalhando e da pessoa estar vendo ali, aqui é um repositório, aqui é tal. Eu acho que fica mais fácil, tá? Mas também, enfim, isso aí é independente. Só que se o meu ZK está pedindo uma instância de repositório, eu vou ter que criar uma instância de repositório. Então eu vou lá, list, move repositório. Eu vou criar aqui a instância, list, move, repositório, impli, e por aí vai. Acho que eu não tenho service ainda, acho que não montei ainda a parte... tem o meu service aqui, que é a mesma coisa. Eu vou pegar o service e dar um get do meu service. Aqui. Aqui o service vai dar ruim porque ainda não configurei o retrofit aqui, né? Mas, que eu ia deixar para o próximo vídeo. Mas vamos supor que aqui não tem nada por enquanto, tá? Só pra gente viver aqui, senão vai ser difícil. Um list move aqui, só para ele me retornar qualquer coisa pra gente seguir com o vídeo, tá? Que é qualquer coisa, não importa. Beleza. Então, o meu repositório, ele não vai ter nada por enquanto, só pra gente seguir com o vídeo, focado apenas na gestão de dependência, mas eu estou provendo no meu factor aqui. E o Kotlin, no Koin, no caso, né, ele tem também de graça que dá pra gente o nosso view model. A gente tá trabalhando com MVVM, conforme a proposta. Tem esse qualifier, eu vou explicar, vai. Esse qualifier é bem rápido, tá? O view model não é tão bom exemplo, que talvez não seja tão comum vocês verem mais de um view model ali naquele escopo. Dá pra ver ainda em alguns projetos, mas não é tão comum. Mas vamos pensar um exemplo mais simples. Eu tenho um factor de string aqui, factor de string. Eu tenho uma string zona da massa aqui, beleza? E essa string vai prover um A, fechou? Então eu tô provendo A. Só que aqui ele vai fazer de maneira inteligente aqui, ele não vai precisar, mas não importa. Eu gosto, só para ficar fácil de vocês entenderem. E aqui vai ser um B. Quando alguém for me pedir uma injeção de dependência, me vê uma string, por favor, tá? Dei. Aí eu vou falar, putz, eu tenho 2, qual que você quer? Eu não sei, e vai dar ruim. Agora eu lembro qual é a mensagem é, mas vai dar ruim. O qualifier ele vai servir para isso. Então você vai criar um qualifier, não vou colocar aqui agora, mas talvez eu até faça sintaxe mais para frente. Um qualifier falando assim, você... Aqui tem que era uma classe object com qualifier, mas você pode colocar um qualifier name, é uma boa ideia. Você pode colocar o qualifier name, que é um identificador com uma string, ou você pode criar um objeto qualifier, que eu particularmente gosto mais de criar um objeto qualifier para até isolar e não ficar essas strings soltas, porque fica uma string chamado A num módulo, aí fica A no outro, sei lá, acho meio estranho, mas também não é nenhum problema. Qual que é a sintaxe aqui? Achei, qualifier name.
beleza. Tranquilo. E aqui eu posso colocar um qualifier B, tá? Um exemplo. O que significa, só pra ficar fácil, a minha ideia não é tão focar tanto no core nessa parte, mas na injeção de dependência. O que significa isso na injeção de dependência? Na hora de eu pedir, eu vou falar assim, módulo, me vê uma string. Só que ela tem um apelido chamado A. Aí o cara, pô, beleza. O Dave vai falar, tá bom. Eu vou ver aqui em todo o meu escopo, não importa, no meu app model, no bagulho todo. Ele vai procurar, me vê as strings. Ah, tá aqui. Pega aí. Não, mas o cara vai falar, pô, eu quero a A. Eu vi que o apelido dele é A. E vai me entregar a instância A pra eu estar trabalhando em cima. Não sei se foi muito bom a explicação, mas qualquer coisa também deixe nos comentários, eu faço um vídeo só a parte explicando. Então, basicamente, eu estou criando uma injeção de dependência e voltando aqui no meu ViewModel, que é uma arquitetura MVVM, o meu coin ele já vai prover uma instância de ViewModel e no do ViewModel eu não vou utilizar uma interface, eu vou utilizar o meu próprio... esqueci o nome. ViewModel, aqui. Esse ViewModel, por coincidência, ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de um iModel, de UseCase, o Analytics, pode ser o Analytics também. Então, eu vou até acelerar e dar um pulo, para não ficar tão repetitivo, mas o princípio é o mesmo. Eu vejo que o meu construtor tem, eu vou colocar aqui UI model, beleza? Eu vou dar um get. Não importa, eu não preciso saber, eu só falo o que eu quero. Então, na hora de a minha instância estar usando, eu não quero saber o que é, eu só estou pedindo, e a injeção de dependência que vai cuidar para mim. Então, aqui é o UseCase, eu vou fazer um get, um get, por que tá dando asterisco? Um get, e aqui eu vou fazer um Analytics. Por que tá dando ruim? Porque o meu list view model, na verdade, ele é uma farsa aqui, né? Porque ele não é, ainda é um view model. Mas agora ele acabou de virar um view model. Beleza? E na hora de utilizar ali no meu coin view model, ele deve parar de apitar. Fechou. Eu vou estar dando um pulo para ficar um pouco mais, que eu vou fazer tudo o resto aqui, tá? Pronto, já criei todos aqui para ficar mais fácil, então seguindo uma ordem eu tenho o meu ViewModel, o meu UseCase, o meu repositório, o meu Analytics, o UseCase, o ViewModel, perdão, ele vai utilizar, então ele vai estar utilizando aqui, o meu repositório e o meu iModel. Lembra que eu falei que faria mais sentido o Resource ali no App Model? O meu UI Model, no qual vocês talvez não conheçam, mas tem um vídeo explicando de arquitetura, é algo que eu mesmo acabei criando há muitos anos, milhares de anos atrás, que o princípio dele é fazer regras de apresentação. Então ele tem um resources aqui no construtor. Por que você não chamou direto o resource sendo que ele é uma classe estática? Que eu consigo usar o mock. Tudo bem, daria para mockar com o mock K de maneira estática, mas eu quis deixar de maneira mais isolada ali, no sentido, pensando já em testes unitários, para poder estar utilizando mais fácil os testes unitários mocando esse cara aqui, beleza? Mas também a gente vai chegar em outros vídeos nesse ponto. Tranquilo, então aqui eu geri o meu módulo, só que até agora ninguém conhece o meu módulo. Mas eu falo assim, não, mas a minha Activity agora, ela vai conhecer, porque eu preciso de um trigger. Então lembra que eu falei que não uma comparação da árvore com o outro injeção de dependência, ele não é uma árvore, mas tem o mesmo princípio, a partir nesse ponto, tá? Mas não é uma árvore. Que é o quê? A partir do momento que eu preciso de uma instância, essa instância precisa lá dentro de outra, lá dentro precisa de outra, lá dentro precisa de outra, quando eu der o start em uma, já vai criar todo o encadeamento de instâncias. Então, no meu caso, eu vou estar criando o meu ViewModel, list ViewModel, eu vou estar utilizando o byLazy, list move aqui, caramba, fechou? Esse by, ele vai ser um lazy na prática, o que significa? E aqui eu tenho meu ViewModel aqui que ele já dá de graça para mim a parte do coin também. Tem as partes dos parâmetros, mas isso aqui eu deixo para outra explicação também se der tempo, senão fica muita coisa nesse vídeo. E eu vou pedir meu ViewModel. E acabou, tá? O que significa esse byLazy? Ele não vai inicializar o coin, não vai pedir, não vai criar instância quando eu criar a classe. Só quando eu precisar dela e usar ela, ele vai me prover essa instância, beleza? E aqui eu vou pegar qualquer coisa, eu vou dar um curta o vídeo. Lembrando, tá, gente? Curta o vídeo para ajudar o Codando TV a crescer. Vou até colocar um print alien aqui. Não, vou fazer o seguinte, colocar na camada lá de baixo que eu substituí o get aqui do repositório. Eu vou estar retornando aqui só pra gente ver. Beleza? Caramba. Ixi, não copiei.
aqui. E aqui eu vou dar um print LN só pra gente ver que ele passou pra cá e chegou aqui. Fechou? Curta o vídeo, hein, gente. Ajuda muito, compartilhe e se inscreva no canal, tá? Isso ajuda bastante, assim a gente tentar crescer bastante, crescer o Codando TV. Bom, vamos lá. Aqui eu não tô usando nada, é só pra gente ilustrar a injeção de dependência. E é o que eu já montei a injeção de dependência deste módulo do List Moves. Só que falta utilizar ainda, porque eu estou dando trigger, mas até agora o módulo não sabe que existe. A minha aplicação não sabe que existe esse módulo. No Custom Application, eu estou falando, ó, o modules, o app module.module é um módulo que está lá dentro. Que um ponto que eu esqueci de colocar é que quando a gente configura o nosso coin, a gente tem que... É muito comum a gente utilizar nos nossos construtores. Em algum momento você vai precisar utilizar um shared preference ou qualquer coisa que peça um context. E se você quiser manter a integridade da injeção de dependência e do Solid nisso, você vai ter que prover também esse contexto. Então, o contexto o coin não conhece ainda. Ele não sabe o que é o coin. O contexto, né? Então, no Android Context, a gente vai colocar o dis@customapplication.context. O application context, app context, né? Application context, pode ser. Então eu vou estar referenciando aqui o contexto, quando fala assim, injeção de dependência, me vê um contexto, tá aqui, e esse cara já está configurado, beleza? É para isso que serve essa configuração. Então eu estou configurando o meu Android Context, tem os pontos que eu vou deixar para um terceiro vídeo de falar só de coisas diferentes do Quark que talvez você pode estar utilizando para biblioteca, outros pontos, mas eu vou estar me segurando aqui. Vamos seguindo então. Então, a gente configura a injeção de dependência do módulo, da aplicação no caso, do nosso módulo, da nossa funcionalidade e demos o Start Coin. Aí agora só falta inicializar e a gente testar como ficou. Mas a ideia, o princípio é que você tenta entender o porquê disso aconteceu. Esqueci. Eu falei do Start Coin, mas ainda o módulo do List Move, ele não conhece, né? Como que a gente faz isso? No Coin a gente pode dar um load módulos. Tem algumas outras formas que você pode estar utilizando, talvez, não sei se eu vou entrar muito nesse escopo, mas eu particularmente, e no projeto no qual eu mesmo fiz a estrutura, acho que é melhor utilizar o load coin e o unload coin, tá? Mas eu acho esse bem bacana, eu acho que é mais fácil você ter esse tipo de controle. Mas vou ter que colocar sempre no meu create, no meu destroy, porque sempre no Android, tá, gente? É pra vida. Tudo que você inicia num ciclo de vida, você tem que eliminar ou limpar no outro. Então, tem coisas que já vêm de graça para você, como o coroutine, essas coisas que eu não vou entrar muito no mérito. Mas o que não vem de graça, que você está colocando ativamente ali, você tem que cuidar de limpar, tá? Mas vou ter que fazer isso todas as vezes em todas as classes, é meio cansativo, se alguém esquecer. Tem outras técnicas que a gente pode utilizar para evitar um pouco isso. E também pode resultar alguns outros problemas, mas por enquanto para esse projeto vai ficar assim, tá? Então aqui dentro no meu load coin models eu vou falar assim, Activity, quando você inicializar, eu quero que você carregue o meu list move, module, o meu módulo, beleza? Então ele vai fazer o quê? Lá no mapa lá do coin, basicamente para ficar mais fácil de entender, eu vou estar acrescentando esse módulo lá dentro. E quando o minha Activity morrer, quando eu fechar a tela, fechar o aplicativo que por enquanto só tem uma tela, este list move, ele vai estar sendo limpado. Então, a partir do momento que eu coloco lá dentro, com o identificador, que é o módulo, ele também, no final, ele vai limpar esse módulo, beleza? Então, eu já tenho configurado o módulo. Eu só não sei se coloquei no Android Manifest essa activity. Não, tá, amém. Eu vou colocar aqui a list, activity, move, tá? Vai ser a minha launcher. Não tem nem layout. Eu vou dar um corte aqui para fazer um layout mínimo ali, tá? Pronto, eu acabei pegando o próprio layout da minha Activity para ficar mais rápido, mas a ideia não é se a gente pegar a layout nem nada, e sim a utilização do coin. Então eu vou buildar aqui o meu projeto. Se demorar um pouco eu vou cortar, senão a gente vai seguindo, mas... é isso. Foi, que bom, foi rápido. Então aqui no meu celular eu já tenho o meu Hello World, que é da Activity Main, então é a aplicação. E o que interessa de fato, que é o do vídeo, que tá demorando ali, é ver o print LN, que foi o curta o vídeo. Cadê? Aqui, ó, curta o vídeo. Então, deu certo, significa o quê? Na hora de fazer minha injeção de dependência, toda a estrutura foi montada ali,
Então, fazendo mais um teste de novo para vocês verem como que funciona. Pegando o meu list move aqui, colocar um breakpoint aqui, que é onde vai inicializar as coisas, vai ser legal que vocês vão dar uma olhada em tudo que ele vai estar pedindo. Então, vamos lá? Aí aqui de novo. Então já viu que deu certo, então deixa o like aí. Isso merece uma curtida, né, gente? Acho que foi legal. Deu pra aparecer o print ali, até que foi de primeira. Beleza? Aí aqui, no meu módulo, ele vai estar fazendo a parte do módulo, mas como já vai estar pedindo, vai ter esse get. E esse get aqui, basicamente, se eu colocar aqui, não vai achar nada, porque ele vai pedir a minha variável, né, que no caso é o meu tipo. Como a gente está utilizando interfaces, qual foi o primeiro? Ah, o UI-Model. Então, vai estar aqui o list UI Model. Cadê? Aqui, beleza? E aqui eu vou ter minha instância. Então, a instância do meu UI-Model vai ter o resource que está pedido no meu single do meu app module. E por aí vai seguindo, tá, gente? E qual a importância disso tudo, aproveitando só... Aqui também tem outro princípio do Solid, que é da interface, mas a interface ajuda muito, porque se tiver qualquer alteração, a proposta tiver qualquer alteração aqui no meio do caminho, aqui não é um bom exemplo, mas vou pegar esse aqui, vai. Qualquer alteração que tem aqui, vamos supor que mudou a implementação, ver outro tipo de list, enfim, ou vou ter que fazer a conversão de date response para tal, não importa. A minha interface vai estar sempre recebendo no list move, então o meio do caminho vai estar feito e vai estar com impacto baixo, beleza? Bom, gente, essa é a proposta do conteúdo, de explicar um pouquinho da gestão de dependência. Caso você tenha interesse de saber um vídeo só dedicado, talvez sem implementação, só para falar de teoria da gestão de dependência, ou até explicar como você pode utilizar o Coin de outras formas, pensando em bibliotecas, que aquele Start Coin você ainda consegue criar um coin.application à parte. Então você tem... não falei, mas isso é legal. O seu Coin, no final das contas, lá dentro, ele vai trabalhar, talvez eu demore um pouco para achar, mas ele vai, no final das contas, lá dentro, ele vai trabalhar em cima de um Global Context. O que significa na prática? Sempre as coisas do Coin vai ter um Global Context dentro. Que agora acho que vai ser difícil achar. Mas sempre vai ter um Global Context dentro. Então todas as coisas que você está criando do Coin lá dentro, ele pertence àquele contexto do Coin. Se você quiser criar contextos isolados com seus containers, eu não vou falar, eu vou fazer a sugestão para vocês pedirem aqui no comentário e eu explico. Isso é muito comum, a gente está utilizando em bibliotecas. Beleza? Bom, então é isso, gente. Obrigado aí de novo e valeu! Eu tinha esquecido como que era a sintaxe aqui, mas enfim. E aqui no seu...